Buenas mundo! Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúria, com mais um oráculo semanal de 13 a 19 de novembro. E hoje, esse oráculo semanal, atrasadinho que chega, é sinal de que vai virar aulão. Então a intenção aqui é realmente que você inicie a sua escuta no seu tempo. Este oráculo fica gravado, porque ele tende a ser um pouquinho mais extenso, porque diante deste céu escorpiônico, o que a gente vai ter aqui para comentar? Coisas mais intensas, conceitos para que a gente compreenda, assimile e receba as informações aqui e que essas informações adentrem para que a gente possa aos poucos sutilizá-las e perceber ao longo da semana. Então eu chego aqui para deixar isso gravado, porque hoje a gente vai falar de alguns conceitos relacionados a esse céu de escorpião que são muito importantes. Então, hoje eu vou até abrir aqui, vou deixar um material que eu compartilhei lá no laboratório e Curadoria Mercúria, quando a gente estava trabalhando o Portal 2. No laboratório Curadoria Mercúria, a gente trabalha através dos eixos astrológicos. Então, quando a gente vai falar de escorpião, a gente também vai falar da energia de touro. E essa energia de colocar a semente para que ela seja transformada num processo de crescimento, dentro dessa semana a gente está trabalhando isso de uma forma não tão simbólica e não tão mais sutil. A gente entra hoje na lunação de escorpião. Então, durante esse período, durante todo este ciclo, este relógio lunar, a gente vai ter a possibilidade de observar algumas demandas mais intensas para que as suas ações sejam colocadas. São exigidas algumas posturas e posicionamentos dentro dessa área onde o escorpião está atuando ali no nosso mapa. O que a gente vai olhar aqui? A gente tem regência de escorpião, a gente tem dois planetas que são considerados regentes como escorpião, e são essas duas forças, essas duas qualidades que a gente vai trazer como arquétipo. Marte e Plutão. Os dois não têm conversa, os dois são papo reto. Então, o que é muito importante a gente entender? Que durante essa semana, a gente vai estar trabalhando com o Sol, com Lua e com Marte alinhavados em escorpião. E essa energia, ela tem uma tendência a ser vulcânica. Então, o que essa impressão traz? Que ou a gente vai lidar com revelações, ou a gente vai lidar com tudo que fica encoberto. De um jeito ou de outro, a ação é inevitável. E essa ação que é inevitável, ela passa a ser conduzida pelas nossas intenções. O que eu estou disposto a lidar durante essa semana? Com que as coisas se revelem ou com as coisas que ficarão encobertas? Eu não quero mexer em determinadas situações ou eu quero abrir essas situações? Porque a energia vulcânica, ela vai fazer isso. Ou ela vai espalhar igual lava, ou ela vai trazer à tona e você tem lá as suas medidas para lidar com essas informações. Então, tudo que a gente resiste, persiste. E essa é a força, de fato, que se coloca, né, essa frase do Jung se coloca realmente para a gente perceber que por mais que a gente crie mecanismos para fugir de algumas situações, essas situações, elas vão persistir até que elas ou se resolvam pela própria natureza dessas situações, que são de uma natureza escorpiônica, ou num processo aonde você vai trabalhando essa restauração que vem do descarte. E essa restauração que vem do descarte, ela tem uma engrenagem, ou seja,
Se eu tiro isso aqui do lugar, eu tô dando espaço para que outra chegue. Se eu lido com um processo, eu tô dando espaço para que outro se desenrole. Então, por mais que a gente tenha essa conduta, este pensamento linear das situações ou de caixinhas de que os assuntos estão separados, nunca estão. E nessa semana a gente consegue observar a tendência disso com muito mais visão, com muito mais sentido, que tudo isso é uma engrenagem. Então isso vale para relações, nós somos engrenagens um dos outros. Quando eu vou me resolvendo com determinados pontos, outras pessoas também podem trazer essa resolução. Quando eu vou restaurando determinados assuntos que eu acho que não estão conectados com aquele específico, isso abre espaço para que eu tenha energia para resolução. Então, se essa restauração ela vem do descarte e a gente assume esse lugar consciente de engrenagem, esse desencadeamento, apesar de ser vulcânico, com toda essa intensidade do escorpião na sua última semana de atuação solar, ou seja, o Sol vai entrar em Sagitário lá no dia 22, na próxima semana. Então, como é que a gente vai lidar com esse fim de carreira de escorpião? Tudo que está ocupando espaço, a gente precisa encaminhar. É você realmente visualizar a tua própria mandala astrológica, as tuas próprias demandas escorpiônicas do momento, ao longo de uma linha do tempo de 7 dias. Como é que você vai fazer com que essas engrenagens tenham o seu próprio fluxo, tenham a sua dinâmica de uma forma mais harmoniosa para que você caminhe para frente? Esse é o foco, caminhar para frente, fazer com que as coisas andem. Agora, como você faz isso? Muitas vezes, se tem situações que estão ali entre engrenagens ocupando espaço, você vai precisar criar distância daquilo que está ocupando espaço, criar distância do que não está funcionando, porque talvez, e muito possivelmente, porque a vida é cheia de demandas e muita coisa acontece ao mesmo tempo, não se resolva tudo nesta semana. Isso olhando para essa perspectiva individual e também estendendo isso ao nosso coletivo. Não se resolve tudo em poucos dias, então essa semana é uma semana para a gente priorizar o que a gente consegue trabalhar com profundidade, o que a gente consegue colocar realmente a nossa energia e fazer esse assentamento de levar a sério. Então, eu tô aqui trabalhando num determinado assunto e eu preciso levar a sério, mesmo que eu não consiga fazer ele do jeito que eu imagino que poderia ser feito, mesmo que eu não consiga terminar a ponto de levar outros assuntos a sério. Não dá para ter pressa, porque quando a gente está justamente nesse processo de transição solar, que a gente está terminando de trabalhar uma qualidade, uma frequência solar para entrar numa outra dinâmica, não dá para a gente ter pressa, porque se a gente entra nessa energia de enfrentamento, de batalha mesmo com o tempo, o que a gente faz? A gente usa toda aquela energia vital para lidar com uma questão imaginária, para lidar com uma demanda imaginária. E essa batalha com o tempo, ela vai fazer com que a demanda aumente, porque, obviamente, acontecem muito mais imprevistos e muito mais acidentes se a gente quer dar uns 10 passos maior que a perninha. E se a demanda é alta, a gente também entende que isso já vai acontecer naturalmente, sem o nosso direcionamento apenas. O entorno vai ter várias situações paralisantes, vão ter vários engarrafamentos, congestionamentos, desde níveis mais sutis e energéticos, e se a gente atentar como estão os nossos sonhos, como estão as nossas percepções, o que você vai ligando o ponto de tudo isso é muito simbólico. Quando a gente passa por algumas coisas
vou dar um exemplo aqui de carro, né? Trânsito. Isso é muito óbvio, isso é muito cotidiano para todo mundo, mas quando você começa a observar isso num olhar simbólico, você vai conseguir ver que não é normal o carro quebrar tantas vezes, não é normal você sempre ficar preso no trânsito, no mesmo ponto, porque tem coisas que você vai entendendo que dá para moldar e dá para alterar desde que você esteja vendo como é que aquela situação está se comunicando com você. Porque senão a gente vive nessa frequência da matéria, e tudo é material, tudo é resolvido nesse nível. Que olhar que você tem para a vida e para si mesmo, se tudo é sempre resolvido e sempre trabalhado nesse mesmo eixo, fica recebendo sempre as mesmas situações. Então, essas restaurações que vão vindo dessa abertura de espaço, elas vão ajudando a fazer pequenas solturas. Solturas pós-crise, soltura pós-insights, solturas pós-entendimentos, porque a gente está lidando principalmente com assuntos de relação de poder, de relação de abuso desse poder, inclusive, de colocar em posições. Você pode fazer isso consigo mesmo, consigo mesma, você pode fazer isso dentro da sua família, você pode fazer isso dentro do seu trabalho, você pode sofrer as consequências de pessoas que atuam dessa forma, e é muito importante a gente olhar para isso com essa consciência de que existem contas, contratos e relações com o financeiro e relações de autoridade, de hierarquia, que agora estão sendo mexidas na sua estrutura. Se eu estou neste papel dentro de um relacionamento, se eu estou dentro deste papel dentro da minha família, se eu estou dentro deste papel no meu trabalho, como é que eu vou harmonizar isso e tomar consciência para gerar mais equilíbrio? Porque se eu estiver me aproveitando de algum papel que eu exerço para subjugar o outro, para colocar as minhas ideias, os meus conceitos e valores acima, aí vem essa resistência maior, e ali quando o céu fizer essa alteração de rota, principalmente porque a gente está aí com ainda um céu muito retrógrado, ou seja, a gente tem Júpiter, a gente tem Urano e a gente tem Netuno fazendo revisões grandes. Imprevisto, contaminação, equívoco já acontece aos montes. Se a gente ainda se aproveita das situações que a gente está para não mexer, não transformar, não lidar, não olhar, não querer saber, arrumar uma desculpa, uma justificativa, mais uma distração, o preço chega. Né? E ali no oráculo, no momento do ancoramento, eu falei, então tá, a gente tem um direcionamento mais afuniladinho ali de como é que essa situação se manifesta. Então, o que a gente vai olhar aqui? Para essa chave, como eu falei lá no início, isso aqui é um compartilhar de um trecho do Laboratório e Curadoria Mercúrio, no Portal 2, quando a gente falou sobre o eixo Touro-Escorpião, que é exatamente o que a gente tem aqui para entender sobre conceitos, para colocar a nossa vontade, para usar os nossos incentivos e usar situações também que acontecem no entorno como incentivo, para gerar mais propósito. Tá fazendo o que tá fazendo, por quê, para quê, como, e quer o que com isso? E aí vem essa palavra da confiança. Então, já parou para pensar que a confiança, ela é ao mesmo tempo um resultado e uma atitude? É a atitude de você observar os movimentos da alma e brota como resultado de observar os movimentos da alma também. Isso é a confiança. Então, se a cada experiência que a gente se propor a compreender e se permitir esses movimentos de confiança, brota algo novo, naturalmente as coisas passam a funcionar. E confiança não deixa de ser um lugar de atitude também. Confiança é atitude, porque quando a gente olha para si mesma com esse real propósito de restaurar e de remover todas as cercas internas que a gente cria, a gente percebe que a gente cria exatamente esse cercadinho porque a gente desconhece o que é amor. Então,
essa restauração do descarte dessa semana tem a ver exatamente com esse conceito. Confiança é atitude, você vai precisar fazer a remoção dos cercadinhos, remoção desses falsos valores, de não, aqui se eu fizer isso, tá tudo certo, tá tudo bem, eu lido. E confiança também é resultado, porque no momento em que você vai confiando em fazer essa restauração e esse descarte e esse distanciamento de alguns assuntos que não lhe pertencem, quando você percebe, você tá leve, você tá em paz, você tá muito mais relaxada e simultaneamente comprometido com a sua verdade interior. Aí as coisas começam a entrar no eixo. É por isso que a gente fala desse simbolismo das engrenagens ao longo dessa semana. Para entrar no eixo, existe esse processo de rendição a essa força autorreguladora e pulsante de consciência. E uma das fontes geradoras, aliadas da confiança, é a intuição. A gente pode usar a palavra intuição de uma forma muito simples, até mesmo banalizada. Ah, porque eu intuí que? Ah, me veio uma intuição. Mas a gente sempre tem lugares e formas de conceituar o que é essa intuição. Chega como uma mensagem lá da mente superior para a consciência e trilha todo um processo subconsciente que auxilia esse recebimento da mensagem. Por isso é diferente de instinto, que é uma energia muito marciana. O instinto, ele pode deixar toda a mensagem inconsciente por muito tempo. Você não saber por que você fez o que você fez. Não é a intuição que você, de alguma forma, vai acoplando aquilo e aquilo dá sentido, faz sentido. A intuição, ela é sempre consciente, porque ela desperta, porque ela acende, porque ela eleva a percepção de algo. Então, ela vem como essas engrenagens, ela vai trabalhando o processo. A hora que a gente sabe, a gente sabe. Então, tudo aquilo fica muito mais disponível, disposto. Mas enquanto não existe aqui essa revelação do que a gente intui, ou seja, quando a gente não confia na gente, quando a gente não confia na nossa sensação, quando a gente não coloca essa energia disponível, ela parece que nem existe, ela não é tão forte quanto o medo das coisas acontecerem. E tudo bem. A gente, numa semana, numa vida, realmente não vai saber de tudo, nem ter certeza de todos os lampejos intuitivos. Mas quanto mais perto a gente está da gente mesmo, menos dúvida, menos receio a gente tem de intuir as situações e de trabalhar realmente com isso como uma tecnologia. Porque é justamente nessa parte, nesse espaço, nessa reserva do não saber, também repousa ali uma possibilidade de você ver, de você aprender, de você então saber. Esse complexo, esse conceito de informações aqui é que mostra pra gente o valor da confiança, que vem da intuição. Para que serve essa engrenagem que a gente tem disponível com uma certa ênfase ao longo dessa semana? Pra gente seguir aprendendo. Não é para chegar num lugar X ou Y como é imposto para nós como seres humanos e principalmente dentro dessa cultura e sociedade que a gente vive. É para que a gente siga aprendendo com a gente mesmo. Então, dentro desse processo, uma frase que eu gosto muito é que a dúvida recicla a crença. E só para isso que tem essa permeabilidade ali na intuição, essa permeabilidade da dúvida na confiança, para a gente reciclar algumas crenças, para ajudar a afastar os cercadinhos, para você repensar um monte de coisa e falar, tá, mas para que isso? Questionar mesmo, por que eu tô agindo desse jeito? Por que eu tô vendo? Para que como é que? E aí você encontra uma tradução em você. Aí você
fica com o que faz sentido. Ah, não, isso aqui realmente, porque me incomoda, porque isso aqui já passou da hora, porque isso aqui é um padrão. Aí você tem um insight, aí você tem uma nova informação sobre si mesmo. Então, nesse processo de gerar uma dinâmica de confiança através dessa última e derradeira semana do Sol em Escorpião, com toda essa movimentação que a gente tem no céu, reforçando e fazendo ainda mais sentido para essa dinâmica, o que a gente tem aqui? Os conceitos de Escorpião para ligar os pontos na própria dinâmica. Primeiro, o elemento de Escorpião é água, assim como de caranguejo e de peixes, mas eles atuam de formas diferentes, porque é uma água transmutadora. A água de Escorpião é uma água que a gente vai sentir de forma mais intensa emocionalmente. Então, a casa e o planeta onde a gente tem esse Escorpião, ou seja, é onde o Sol, onde Marte, onde a Lua nova tá fazendo esse trânsito, a gente tem o nosso mapa fixo, e aí, durante esse trânsito de Escorpião, ele tá ali tocando esse ponto do mapa, frequenciando, ou seja, tá dinamizando, tá trazendo energia, aqueles assuntos vão ser preenchidos, vão ser acionados. Se a gente entende que a casa e o planeta onde, porventura, temos esse Escorpião no mapa, tá indicando ali uma programação complexa para ser transformada, para ser purificada, porque está ocultando, ou seja, a nossa caixinha de tesouros, está ocultando os nossos poderes e a nossa capacidade magística, ou seja, o alquimista que guardamos dentro da gente. A gente vai lidar com esses assuntos mais densos, mais intensos, mais provocadores de Escorpião de uma forma mais consciente, usando essa tecnologia da intuição e da confiança como aliadas do processo. Então, quando nós lidamos com uma situação de manipulação, a gente consegue, usando a energia de Escorpião, transformá-la em regeneração. Quando eu passo por um processo regenerativo, quando nós passamos por um processo regenerativo, entendendo a qualidade de Escorpião, nós transformamos esse processo regenerativo em purificação. Quando essa purificação acontece, a gente de fato entende o que é a nossa habilidade de se transformar. Para daí então transmutar, ou seja, pegar todo aquele conteúdo, aquele resíduo de um processo emocional, de uma perda, de um luto, de uma cura de uma doença, de um final de um relacionamento, de qualquer coisa que faça com que haja uma profunda dor, uma profunda entrada no nosso submundo, e a gente consegue pegar todos esses resíduos e de fato transformá-los em energia nova, em mais capacidade criativa. E é aí nesse momento que a nossa autopercepção se reativa. O que impede esse fluxo que é natural, né, dos processos que a gente vive de vida, morte, vida acontecer? Sistemas devocionais. Como que a gente usa sistema devocional? Na religião, obcecada por um relacionamento, se devotando a coisas, a crenças, se devotando a questões materiais. Tudo aquilo que a gente usa a nossa energia para se devotar a gente faz um anulamento extremo de todas as nossas capacidades de transformação e aquilo que a gente entende e capacita o nosso corpo para vivenciar como vitória, como abundância, como prosperidade, como abertura de caminhos, simplesmente não encontra espaço para se manifestar. Quando a gente fica ali numa obsessão, numa devoção com determinados assuntos, achando que a vida é só sobre aquilo. E aí entra muito fácil nesse campo de não conseguir lidar com o que é inevitável, né? Aí os assuntos todos que são inevitáveis, eles acabam se tornando grandes tabus. Então,
entra aí esse arquétipo que eu sinto muito mais relevante num sentido de proximidade mesmo, que é essa frequência de Plutão. Esse regente que é considerado de Escorpião junto com Marte, a gente vai encontrar essas associações em vários caminhos. Ele vai trazer justamente essa força para a gente entrar lá no lugar mais vulnerável, entrar no lugar mais escuro, acessar o que é inevitável que nos faz humanos, entrar nesse mundo subterrâneo, para simbolicamente se prover dos acontecimentos que geraram inúmeros incômodos. E aí que a gente consegue, abaixo da superfície, abaixo do que é visto, abaixo do que é aceitável, abaixo dos nossos sentidos físicos, lidar com essa desconstrução do que não é essencial, não tem nada a ver com esses conceitos de desconstrução que tanto se fala agora, uma desconstrução interna íntima e que só você sabe no que você está mexendo. Você não precisa de um monte de coisas para quando você voltar para essa superfície, quando você voltar para essa realidade onde você vai plasmando a sua interação com outros humanos, você consiga distinguir um pouco melhor o que é você e o que não é. E lidar com esse inevitável. Vai lidar com muita merda, sim. Vai lidar com muita morte, vai lidar com muito sofrimento. E aí? Então, essa regência da mudança ao longo dessa semana, essa coisa de vamos se levar um pouco mais a sério, colocar esse foco naquilo que é profundo, tem a ver com isso. Deixarmos-nos ser regidos por essa mudança que vai assinalando o final de alguma condição que é prévia. Ou seja, se a gente está numa última semana aí para transitar para uma outra frequência, então tem uma condição aqui para essa travessia. Tem uma condição para atravessar com o barco para o outro lado. E aí você vai perceber em que estágio você tá desse entendimento. Então, por isso que Plutão, dentro da mitologia, dentro da astrologia, tem esses tabus todos envolvidos e é considerado aqui uma inteligência perigosa e assustadora e bota medo, porque se ela estiver inerte dentro de você, ela vai chegar e rompendo com o fluxo da vida mesmo. Ela vai fazer a força, ela vai te levar na base do rapto mesmo. E aí essa questão que eu comentei ali no início, da gente sentir essa energia vulcânica, ela começa a revelar todos os podres. Quanto mais a gente encobre, quanto mais a gente resiste e persiste, quanto mais essas coisas vão sendo de não, eu não posso aparentar isso, aquilo, eu não posso fazer assim, não podem saber, não, eu preciso levar assim, eu prefiro organizar a vida desse jeito para que a minha imagem fique imaculada, para que eu seja boazinha, para que eu não seja visto assim ou aquilo. Deixa que a vida chama e cobra, deixa. No sábado, a gente tem um aspecto bem interessante, que é Marte casinha, ou seja, Marte e o Sol vão estar ali no mesmo grau, 24 graus de Escorpião. Além de tudo isso que a gente falou, sábado isso tem assim um ponto específico que a gente pode até colocar assim como antes de sábado e depois de sábado, para ascensão. O grau 24 de Escorpião, ele vai falar sobre revelações, no sentido de sermos desafiados a transformar algo. Lembra do você pode querer ou não querer isso. Você pode deixar a coisa se revelar ou você pode tentar encobrir mais um pouco. E agora? Primeiro vem como uma inspiração, depois vem como uma compreensão, depois você assimila o que você aprendeu e depois você muda o que você precisa mudar, o que você não tá, o que tá te desagradando, o que não tá te ajudando a estabelecer essa renovação almejada
Lembrando que esse Marte já ingressou em Escorpião. Lembrando que a gente está com essa Vênus em Libra, muito equilibrada, muito balanceada, muito maravilhosa na sua forma de amar e ser amada, juntinho com Mercúrio, então dá para resolver muita coisa na base da conversa. Esse é um aspecto colaborativo, para que a gente faça acordos, para que a gente veja o que funciona, o que não funciona, para que coloque as situações numa balança e na prosa se resolva o que é love e o que não é. Não só para relacionamentos afetivos, mas para todos os tipos de comunicação aonde você precisa estar num lugar de beleza. Isso implica e impacta em vendas, em atendimento ao público, porque esse aspecto colaborativo, ele precisa ser a tendência da nossa forma de se organizar, para que as coisas revelem-se através da conversa e não precisem se revelar porque chegaram num ponto onde não tem mais o que fazer. Então, esse desafio da transformação, ele pode ficar muito claro. Sabe quando a gente tira férias, ou quando a gente vai para um retiro, ou quando a gente se distancia, quando a gente fica uns dias offline, quando a gente se distancia de alguma situação que está um pouco turbulenta e recupera esse sentido? Esse é o grau 24 de Escorpião. Então, quando a gente se conecta com algum ponto-chave do céu e consegue fazer essa virada, a gente não precisa passar por um longo retiro, não precisa tirar férias, a gente tem que se equipar também dessas tecnologias mais sutis para que a gente consiga fazer com que o nosso avanço, o nosso progresso não dependa dessa imposição ordinária do sistema que a gente precisa esperar da sexta-feira para descansar, esperar o sábado chegar, o domingo terminar, para na segunda começar reclamando tudo de novo. Então, nesse processo, essa Vênus em Libra com esse Mercúrio movimenta justamente isso. Faça acordos. Por que você vai esperar as coisas chegarem num ponto que você não vai nem ter força para escolher? Por que você vai anular a sua capacidade de escolha se você tem total condição de harmonizar, de movimentar, de tornar isso ainda mais bonito para você, para que você possa entregar de forma mais bonita o que você faz, o que você é, como você contribui com as situações? E aí, visto este céu, este desafio todo da transformação que a gente coloca aqui, é muito importante a gente ter esse insight presente aqui sobre a intuição, que é a carta que sai aqui também no oráculo da semana. A voz da intuição, quando a gente não tem maturidade, não importa que idade que a gente tem, e se somos isso ou aquilo, mulher ou homem, ou não importa. A voz da intuição, ela só consegue ser discernida quando a gente passa a escutar a nossa própria voz. Isso é óbvio, é óbvio, mas muitas vezes você tá com a voz da tua mãe na tua cabeça ainda. Tá com a voz do pai, tá com a voz do chefe, tá com a voz do ex, tá com a voz de quem? Quem é a autoridade que fica ali te passando, será que não, será que não sei o que, será que isso e aquilo? Porque aí não tem discernimento para fazer coisas básicas. Então, quando a gente se considera receptiva à vida, mas não consegue discernir se a voz que tá falando na tua cabeça é realmente sua, tem um monte de coisa aí que precisa ser colocada no lugar. Experiências que marcaram, situações que foram desagradáveis, mas não foram lidadas, frustrações que não foram encaradas, e o oráculo tá exatamente direcionando para isso nessa semana. Intuição. Olha como é que é a carta da intuição. E quando a gente vira ela ao contrário, porque esse oráculo ele tem dois lados, né? Eu sempre tiro para um lado e escolho qual é a pauta. A palavra aqui deste lado é prática. A gente só consegue colocar as coisas em prática quando a gente entende bem o fluxo da intuição. E olha só essa dinâmica, né? Como ela vai integrando esse processo da intuição. O espírito está em movimento dentro de você. Sinta-o, confie nele e a sua intuição revelará coisas assombrosas que são mais reais do que muitos caminhos ao qual está acostumado.
Sinta a energia da sua mente intuitiva, como pássaros migrando. A intuição é uma indicação confiável que orienta você na direção da verdade. Deixa de lado a dúvida ou a tentativa de entender as coisas. A intuição nasce do fogo espiritual. Permita-se sentir intensamente ao mesmo tempo em que toma consciência dos mais sutis lampejos intuitivos. Traga sua percepção para o que está acontecendo na sua consciência além dos hábitos cotidianos. Depois que ouviu a sua intuição, você pode desvendar o seu significado, mantendo-se num estado de abertura. A surpresa é um prazer que pode abrir novas portas para você. E a intuição é a surpresa orientada pela mente superior. Sinta o espírito em todo o seu ser. Visualize e sinta a intuição circulando por todo o seu ser, explodindo num lampejo dentro da sua cabeça. A intuição diz: sinta o espírito em todo lugar. Transforme a insensibilidade num lampejo intuitivo. Sinta a energia sutil do espírito circulando por todo o seu ser. Confie na sua intuição. E a afirmação que a carta traz ao final é: eu estou aberta à intuição em todas as situações, mesmo que ela vá contra todas as expectativas. Né? Quando é que a gente duvida? Quando é que a gente perde o nosso discernimento? Quando a nossa intuição vai contra a expectativa. Quando a nossa intuição está falando, é isso aqui mesmo. Você fala, não, mas é que eu queria que fosse outra coisa. Aí vocês vão vir me procurar para abrir cartinha, né? Daí vocês vêm querer fazer a leitura de tarô para confirmar o que vocês já sabem. Eu acho ótimo, mas assim, a gente tem mais informações do que as óbvias para devolver. A gente quer trabalho para além do que a intuição já faz. Esse é o ponto do oráculo. Então, assim, guarda essa informação aqui. Abrir-se para a intuição, mesmo que ela vá contra as expectativas, mesmo que ela vá contra o que você quer. Não era isso que eu queria, mas tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá? Pois é, então, aí a gente traz a mochila, né? Bom, nenhuma novidade aqui desses baralhos, eles já estão bem na frequência das sequências. A gente tem o chicote estralando como objeto que a gente tira da nossa mochilinha. Vamos tirar esse peso. De novo, chicote quando estrala. Primeira coisa, né? Nesse sentido aqui de ficar chicoteando uma situação para ela ser o que ela não é. Se auto-chicoteando para ser uma coisa que você não tá afim de ser. E, de alguma forma, usando deste abuso de poder, de autoridade, para que as coisas andem conforme a própria expectativa. Então, larga da mão este chicotinho, porque ele não vai ter essa função. Uma hora ele vai estralar nas suas próprias mãos, pernas. Então, usando aqui de novo porque volta e meia o chicote aparece, né? Não tá na frequência do oráculo semanal aqui, mas usando essa dinâmica mesmo para você direcionar de uma outra forma. E aí, se a gente olha para a carta de conselho, para a semana, a gente tem a carta número 1 do cavaleiro. Então, se a gente está falando de conselho aqui, a gente está falando de algo que possa contribuir para uma abertura de caminhos. E o cavaleiro, ele tem esse propósito, porque ele vai mudar o cenário. Ele vai trazer essa dinâmica de ação. E aí é aquela coisa. Olha para a frequência da palavra transformação. Não tem transformação sem ação. E a gente fica tão querendo uma resposta mirabolante, às vezes, e se esquece do básico, que já está ali reservado na própria etimologia das palavras, no próprio sentido, significado daquilo que a gente está colocando, e isso é muito importante. Então, quer notícias, quer progressão, quer abertura de caminhos, vai agir conforme isso, né? Porque a notícia vem, a informação vem, o caminho corre, e essa energia é uma energia aqui propriamente masculina,
porque traz esse agir realmente nessa dimensão e fazer situações através da dinâmica da coragem. Ah, mas eu não tô pronta para isso ainda. É justamente agora que isso se transforma e isso leva para um outro lugar. E aí, no ancoramento aqui, com o baralho de Maria Padilha, vamos de tríade também. E na tríade a gente tem a lua refletida no mar, com o seu significado de melancolia, depressão e lágrimas. Carta número 3, a luva, passado perdido, amor perdido. Carta número 5, as moedas, riqueza. O que essas três juntas aqui comunicam? A gente está falando de um aconselhamento, então vamos reparar aqui nessa história. Primeiro, fica muito nítido o quanto dentro dessa energia aqui do oráculo semanal, para quem escuta, existe uma necessidade de resgatar a leveza. Não são tempos, eventos, situações fáceis para serem lidadas, mas outras também não foram lá no passado. Também já ficou um monte de coisa mal resolvida, e isso tá vindo muito, com bastante frequência, muito latente nos oráculos. Finge que tá resolvido, vai lá, se distrai, se diverte, faz, acontece. Não tá resolvido, não. Então, amores mal resolvidos, relacionamentos mal resolvidos, situações que geram desequilíbrio emocional que aparentemente foram resolvidas, só aumentam o nível de estresse, só bagunçam o organismo biologicamente, que não consegue compensar as dinâmicas emocionais, porque as coisas acontecem, não tem estrutura no corpo para lidar. Acha que vive numa eterna TPM, mas na verdade não está conseguindo cuidar do básico, e aí é tudo normal. Então, esse desequilíbrio emocional, ele chega num ponto de qual é o apoio que você vai pedir essa semana para lidar com o que você já vem sentindo e negligenciando. Seja por qual motivo for, ele não começou agora. Essa semana ele só vai se desencadear para que você consiga se permitir ser vulnerável, lidar com o que está sentindo de fato e se recuperar emocionalmente para partir para um processo de superação. Porque essa carta das moedas e da riqueza ali, a gente poderia tranquilamente aqui fazer uma analogia com vai entrar dinheiro essa semana, olha, tem coisas que vão dar certo, conte com dinheiro. Isso pode ser e pode não ser. Isso está disponível a todo momento. A questão é, qual o preço que você quer pagar? E você quer prosperidade para quê? Quer dinheiro para quê? Quer energia para quê? Isso é muito mais relevante, porque quando você resgata essa leveza em si, quando você observa que tem desequilíbrios, quando você busca então apoio para essa resolução e consegue entender qual é o preço que você quer pagar e qual você não quer, aí os caminhos se abrem. Então, durante esse processo, é muito importante usar este grande recurso, essa grande tecnologia aliada, que é a intuição. E rolou uma aulinha sobre confiança e intuição no início, né? Então, a gente entender realmente que a intuição é sempre consciente e sempre um lugar que desperta, que eleva a nossa percepção e que faz com que a gente consiga se revelar e confiar e disponibilizar mais energia para resolver o que tem que ser resolvido, faz toda a diferença. Bueno? Ótima semana, que os caminhos se abram, para que as intenções sejam colocadas e até a próxima. Graças!